Amém, irmãos. Pai do Senhor Jesus. Vamos para mais uma live de leitura neste dia 4 de agosto. Vamos fazer uma oração para pedir a presença do Espírito Santo na nossa leitura, na nossa meditação. Senhor Deus Todo-Poderoso, quero te agradecer, Deus, porque o Senhor é Deus e não há outro Deus além de ti. O Senhor, meu Pai, nos mostra o caminho da verdade. O Senhor fala conosco por meio da Tua Palavra, por meio dos Salmos, por meio dos livros dos profetas maiores e menores, por meio da lei de Gênesis a Deuteronômio, por meio dos livros históricos, que vai de Josué a Esther, por meio dos livros poéticos, românticos, como assim alguns dizem, que vai de Jó a Cantares, profetas maiores e menores, e os evangélicos sinóticos, os quatro evangélicos, pelo livro de Atos, que é o início da era cristã, o início da igreja primitiva, as cartas paulinas e as epístolas, e, enfim, o livro do Apocalipse, que é um livro, Deus, que fala que o Senhor nos dará uma nova casa, o Senhor nos dará uma nova esperança de uma terra melhor, uma terra transformada pelo poder de Deus, que irá transformar essa terra para uma melhor. Ela sofrerá transformações, porque assim Deus, o Senhor fará uma nova terra e um novo céu, para que o Senhor habite com o teu povo, e o teu povo, Deus, com o poderio de Jesus Cristo, seu exército, irá destruir todo o exército maligno e toda a força satânica. Iremos vencer. Essa é a nossa fé. Então, Espírito Santo de Deus, nesta oração agora, iniciando, Deus, essa leitura anual de 2025, nesse dia hoje, 4 de agosto, queremos ler os capítulos 34 a 36, que o Senhor Deus venha sondar corações, que o Senhor venha mudar, meu Deus, sentimentos, que o Senhor venha nos dar, Deus, visões, que o Senhor venha nos dar esperança. Principalmente, Deus, oramos agora por aqueles que estão à margem das ruas, por aqueles, Deus, que estão mendigando, por aqueles que pedem, por aqueles, Deus, que estão à margem também das ruas, que são viciados, que são dominados pelo pecado. Eles não têm força para se levantar. E muitos deles, Deus, são filhos de crentes, são filhos de pastores, de obreiros, de missionários. Se eles estão ali, Deus, por uma escolha deles mesmos, mas o que nós podemos fazer, Deus, de algo maior que possa mudar a vida deles é orar. E colocamos essas pessoas, Deus, cada uma delas nas tuas mãos. Porque, Deus, o Senhor cuidará de cada uma delas. Porque a oração, ela tem poder. A maior arma, Deus, que temos é a oração. Porque a oração, Deus, ela quebra, a oração ela desfaz. A oração, Deus, a oração restaura. E a oração do justo o Senhor ouve. Porque a oração do justo tem muito os seus efeitos no mundo espiritual. Então, Deus, eu acredito que todos esses que moram, Deus, nas ruas, que vivem sujos, com esse espírito de Maria Mulambo, espírito de miséria, sendo, Deus, humilhado pelo diabo, o Senhor vai tocar no coração deles. Porque o teu Espírito Santo é vivo, o teu Espírito Santo é santo. E todo aquele, Deus, que está ali por algum motivo, que te serviu, está lá, o Senhor sabe de todas as coisas. O Senhor sabe, Deus, o momento de tirar eles de lá, por meio das nossas orações. Cuida deles. Não deixa, Deus, que eles sejam ceifados pela morte, por algum sentimento de derrota, por algum sentimento de frustrações, por algum sentimento, Deus, de até mesmo rejeições.
por onde eles passaram, pela família, por pai ou por mãe, ou por se é desviado, Deus, pelos ministérios que eles passaram. Não deixa, Deus, arranca eles de lá com a tua mão forte, convence eles do pecado, da justiça e do juízo. E eu oro, Deus, por estas pessoas que estão hoje à margem das ruas. Não é a margem da sociedade, é a margem das ruas. Que muitas das vezes, Deus, a gente vai, evangeliza, e eu já tive, Deus, um desprazer, ou melhor, eu tive, Deus, o prazer de conversar com dois. Eles saíram, Deus, do centro de reabilitação, transformados em Cristo Jesus, mas eles voltaram de novo às práticas antigas da escravidão do pecado, do vício, a escravidão, Deus, das drogas. Porque, Deus, eles falaram para mim que o que faltou para eles foi o acompanhamento espiritual. E quando eu conversei com eles, Deus, eu perguntei se eles tinham alguma coisa assim, se eles sabiam ler, escrever. Disseram que eles eram, um era engenheiro e outro era técnico de manutenção de empilhadeira. Ou seja, Deus, nas ruas tem pessoas inteligentes, nas ruas tem pessoas que têm profissões, mas o pecado, Deus, a escravidão deixa com que eles, Deus, se joguem ao primeiro jugo da servidão do pecado. E eu sei, Deus, que o Senhor vai libertar, porque as nossas orações, Deus, ela tem poder. O que nós, Deus, podemos fazer é orar. Orar pela segurança, orar pelo Estado, orar pelos governantes, orar pelo presidente da República, orar por eles. Porque quem coloca, Deus, essas pessoas é o Senhor. O Senhor coloca, Deus, para justamente provar nossos corações. Então, se nós vamos orar por eles, oramos. Ora agora, Deus, que o Senhor dê, Deus, o Espírito de Deus, sabedoria aos governantes, aos prefeitos, aos presidentes deste país. Deus, proteja este país com a tua mão. Dá esperança. E a esperança, Deus, que temos no Senhor é a tua palavra. E é isso, Deus, que nós faz neste canal. É ler a tua palavra, é meditar na tua palavra, trazendo, Deus, o que está escrito nela e aplicando em nós, olhando para o dia de hoje, e nos dias que aconteceu com os profetas, no dia dos profetas, eram as mesmas coisas, só que hoje está de uma maneira pior, porque as pessoas não querem saber de ti, meu Pai. Querem buscar o Senhor quando estão em desespero, querem buscar o Senhor quando estão no leito de morte, mas não querem buscar o Senhor em vida. Meu Deus, tenha misericórdia do Brasil, porque eu peço, Deus, tenha piedade do povo brasileiro e desperta, Deus, o Espírito para que eles te adorem, o Espírito para que eles venham voltar para o Senhor. E é o que nós fazemos aqui neste canal, meu Deus, começando por uma leitura bíblica, para que o Senhor mude o curso destas pessoas. Então, meu Deus, muito obrigado. Agradeço, Deus, pelos inscritos deste canal. Eu peço ao Senhor que envie mais inscritos para que nós alcançamos a meta de 1.000 inscritos antes de finalizar este ano. Eu sei, Deus, que o Senhor vai cumprir, porque o Senhor é fiel. E precisamos, Deus, estar no altar do Senhor, confiando no Senhor, na tua fidelidade, que o Senhor irá nos ajudar. Muito obrigado, Deus. Seja bem-vindo nesta leitura, Espírito Santo. Amém. Vamos ler agora os capítulos 34 a 36 do livro de Isaías. Isaías é um dos profetas maiores. Profetizou a vinda do Messias, profetizou o sinal que Deus daria, que era a virgem, que ela ia conceber o filho. Esse filho
vai se chamar Emmanuel, que significa Deus conosco. De fato, esta profecia aconteceu, o Emmanuel veio, cumpriu sua missão e hoje está sentado à direita de Deus, Todo-Poderoso. E hoje sabemos que esse Deus, Ele fala conosco hoje e sempre. E este Deus é um Deus que pode todas as coisas. Você pode buscar Ele, você pode clamar a Ele, você pode, se quiser, até perguntar a Ele o porquê disso ou porquê daquilo está acontecendo na sua vida. Que Ele vai lhe responder. Ele é um Deus vivo. Ele não é um Deus morto. Então, aqui nesse dia 4 de agosto, vamos ler o capítulo 34 a 36 do livro de Isaías. E no capítulo 34 ele continua ainda, do 33, que tem por título: Os inimigos do povo de Deus serão destruídos, Jerusalém será restaurada, a sua glória e felicidade. Que diz assim: Chegai-vos, nações, para ouvir, e vós, povos, escutai. Ouça a terra e a sua plenitude, o mundo e tudo quanto produz. Porque a indignação do Senhor está sobre todas as nações e o seu furor sobre todo o exército delas. Ele a destruiu totalmente, entregou-as à matança, e os mortos serão arremessados, e do seu corpo subirá o mau cheiro, e com seu sangue os montes se derreterão. E todo o exército dos céus se gastará, e todo o exército dos céus se gastará, e os céus se enrolarão como um livro, e todo o seu exército cairá como cai a folha da vide, e como cai o fogo da figueira. Porque a minha espada se embriagou nos céus, eis que sobre Edom descerá, e sobre o povo do meu anátema para exercer juízo. A espada do Senhor está cheia de sangue, está cheia da gordura de sangue, de cordeiros e de bode, da gordura dos rins e de carneiros. Porque o Senhor tem sacrifício em Borza e grande matança na terra de Edom. E os unicórnios descerão com eles, e os bezerros com os touros, e a sua terra beberá sangue até se fartar, e o seu pó de gordura se encherá. Porque será o dia da vingança do Senhor, ano de retribuições pela luta de Sião. E os seus ribeiros se transformarão em pés, e o seu pó em enxofre, e a sua terra em pés ardente. Nem de noite nem de dia se apagará, para sempre a sua fumaça subirá, de geração em geração será assolada, e do século em século ninguém passará por ela. Mas o pelicano e a coruja a possuirão, e o bufo e o corvo habitarão nela. E ele estenderá sobre ela cordel de confusão e nível de vaidade. Eles chamarão ao reino os seus nobres, mas nenhum haverá, e todos os seus príncipes serão coisa nenhuma. E nos seus palácios crescerão espinhos, urtigas e cardo nas suas fortalezas, e será uma habitação de dragões, e sala para os filhos do avestruz. E dos cães bravos se encontrarão com os gatos
bravos, e o sátiro chamará o seu companheiro, e os animais noturnos ali pousarão e acharão lugar de repouso para si. Ali se aninhará a meloa, ali se aninhará a meloa e porá os seus ovos, e tirará os seus filhotes e o recolherá debaixo da sua sombra. Também ali os abutres se juntarão uns com os outros. Buscai no livro do Senhor e leide. Nenhuma dessas coisas faltará, nenhuma nem outra faltará. Porque a sua própria boca ordenou, e o seu espírito mesmo as ajuntará. Porque ele mesmo lançou as sortes por eles, e a sua mão lhes repartiu a terra com um cordel. Para sempre a possuirão, de geração em geração habitarão nela. Capítulo 35. Vou ler esse 35 aqui embaixo, porque aqui está difícil de fazer a leitura. Tem um suporte. Grandeza e glória do reino do Messias. Grandeza e glória do reino do Messias. Aqui, dá pra ler. O deserto e os lugares secos se alegrarão com isso. E o ermo exultará e florescerá como a rosa. Abundantemente florescerá e também negorgitará de alegria e exultará. A glória do Líbano se lhe deu, bem como a excelência do Carmelo e de Saron. Eles verão a glória do Senhor, a excelência do nosso Deus. Confortai as mãos fracas e fortalecei os joelhos trementes. Dizei aos turbados de coração: esforçai-vos e não temais, eis que vosso Deus virá com vingança, com recompensa de Deus, ele virá e vos salvará. Então os olhos dos cegos serão abertos e os ouvidos dos surdos se abrirão. Então os coxos saltarão como servos e a língua dos mudos cantará, porque as águas arrebentarão no deserto de ribeiros no ermo. E a terra seca se transformará em tanques, e a terra sedenta em mananciais de águas, e nas habitações em que jaziam os chacais haverá erva com canas e juncos. E ali haverá um alto caminho, um caminho que se chamará o caminho santo. O imundo não passará por ele, mas será para o povo de Deus. Os caminhantes, até mesmo os loucos, não errarão. Ali não haverá leão, nem animal feroz subirá a ele, nem se achará nele, mas os remidos andarão por ele. E os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião, com júbilo e alegria eterna haverá sobre sua cabeça. Gozo e alegria alcançarão, e deles fugirá a tristeza e o gemido. Aleluia. 36. Senaqueribe cerca Jerusalém, e a oração de Ezequias. O exército dos assírios é destruído. E aconteceu no ano 14º do rei Ezequias, que Senaqueribe, rei da Síria, subiu contra todas as cidades fortes de Judá, e as tomou. Então o rei da Síria enviou Rabsaque desde Laquis a Jerusalém, e ao rei Ezequias com um grande exército. E ele parou junto ao canto do tanque mais alto, junto ao caminho do campo do lavandeiro. Então saiu a Eliaquim, filho de Ilquias, mordomo, e Sibna, o escrivão, e Joá, filho de Asaf,
o chanceler. E Rabsaque lhes disse: ora, dizei a Ezequias, assim diz o grande rei, o rei da Síria, que confiança é esta que tu manifestas? Bem posso eu dizer, teu conselho e poder, bem posso eu dizer, teu conselho e poder para a guerra são apenas vãs palavras. Em quem, pois, agora confias que contra mim te rebelas? E se confia naquele bordão de cana quebrada, saber no Egito, que se alguém se apoiar nele, lhe entrará pela mão e lhe a furará. Assim é Faraó, rei do Egito, para com todos os que nele confiam. Mas, se me disseres, no Senhor nosso Deus confiamos, porventura, não é esse aquele cujos altos e cujos altares Ezequias tirou e disse a Judá e a Jerusalém, perante este altar vos inclinareis? Ora, pois dá agora reféns ao meu senhor, o rei da Síria, e dar-te-ei 2.000 cavalos, se tu puderes dar cavaleiros para eles. Como não podendo tu voltar o rosto ao só príncipe dos mínimos servos do meu senhor, confia no Egito, por causa dos carros e cavaleiros? E subi eu agora sem o Senhor contra esta terra, para destruí-la? O Senhor mesmo me disse: sobe contra esta terra e destrói-a. Então disse ele aqui, Sibna e Joás, Rabsaque: pedimos-te que fales aos teus servos em Siriaco, porque bem entendemos, e não nos fales em judaico, aos ouvidos do povo que está sobre os muros. Mas Rabsaque disse: porventura mandou-me o meu senhor só ao teu senhor e a ti para dizer estas palavras? E não antes aos homens que estão assentados sobre os muros, para que comam convosco o seu esterco e bebam a sua urina? Rabsaque, pois, se pôs em pé e clamou em alta voz em judaico e disse: ouve as palavras do grande rei, do rei da Síria. Assim diz o rei: não vos engane, Ezequias, porque não vos poderá livrar. Nem tampouco Ezequias vos faça confiar no Senhor, dizendo: infalivelmente nos livrará o Senhor, e esta cidade não será entregue nas mãos do rei da Síria. Não deis ouvidos a Ezequias, porque assim diz o rei da Síria: aliai-vos comigo e saí a mim, e com cada um da sua vide e da sua figueira, e beba cada um da água da sua cisterna, até que venha e vos leve para uma terra como a vossa terra de trigo e de mosto, terra de pão e de vinhas. Não vos engane, Ezequias, dizendo: o Senhor nos livrará. Porventura os deuses das nações livraram cada um a sua terra das mãos do rei da Síria? Onde estão os deuses de Amate e de Arpade? Onde estão os deuses de Sevavaim? Porventura livraram eles a Samaria das minhas mãos? Quais são eles dentre todos os deuses desses países? Ou o que livraram a sua terra das minhas mãos, para que o Senhor livrasse Jerusalém das minhas mãos? Mas eles calaram-se e não lhe responderam palavra, porque havia mandado do rei, dizendo: não lhes respondereis. Então ele aqui, filho de Uquias, o mordomo, o Sibna, o escrivão, e Joá, filho de Asaf, o chanceler, vieram a Ezequias com as vestes rasgadas e lhes fizeram saber as palavras de Rabsaque. Você pode notar, irmãos, você que é um leitor assíduo, a partir do capítulo 34 a 36, a partir do capítulo até 35 de Isaías, é como se o próprio Isaías escrevesse, o próprio Isaías, né? Eu acredito que foi ele. Assim os estudiosos falam. O livro de Isaías é dividido em 3 tomos. Até o capítulo 35 foi o próprio Isaías que escreveu. Do capítulo 36 até o final, até o 66, mais 2 pessoas escreveram, ou que viveram com Isaías, ou escutaram e escreveram. Mas dá a entender que Isaías escreveu até 35, porque esse capítulo 36, a gente vê este acontecimento, a gente vê essa afronta dos sírios lá na frente.
quer dizer, lá atrás. É ali em Segundo Reis, Primeiro Reis, Segundo Reis e também Crônicas. Está lá escrito, tá? Está escrito lá esse edito aí. E que vamos ler também, vamos ver ele em Jeremias e Ezequiel. Por quê? Porque os acontecimentos e fatos que aconteceram na história de Israel quando eles estavam sendo levados para o cativeiro. Por que estamos vendo isso agora? Por que está escrito lá em Reis e ao mesmo tempo está se repetindo aqui no livro de Isaías? Porque, irmãos, essa Bíblia ela não é cronológica. Mas na ordem cronológica, tudo está no seu tempo. Tudo está no seu lugar. Essa palavra, ela é contemporânea. Os que viveram junto, os que viveram no tempo do profeta, os que viveram no ano do profeta, relataram aí, né? Mas esta Bíblia, ela não tem a ordem cronológica. O que está escrito agora no capítulo 36 de Isaías está lá em 1 Reis, 2 Reis, ali, relatado também crônicas. Amém? Então, só para você entender, que quando pegamos a Bíblia cronológica para fazer a leitura anual, você vai entender muita coisa e você vai começar a se sentir prazeroso em ler a palavra. Porque você vai ver como é as histórias cronologicamente. Entende agora? Como é importante ler a palavra de Deus. Como é importante termos... como é que dá o nome? Como é importante termos interesse em ler. Porque você vai aprender, irmãos. O tempo que Jesus vinha à terra. O tempo que foi determinado para ele vir na terra. O tempo que foi determinado para ele nascer. O tempo que foi determinado para os magos adorá-lo. Por quê? Porque como o povo naquela época não tinha mais fé, Deus ele não tinha mais confiança de usar o seu próprio povo para entregar uma mensagem. Porque eles estavam corrompidos pela corrupção eclesiástica, que eles se aliaram aos seus inimigos. Com certeza, para não perder cargo, para não perder cargo, na verdade. Entendeu? Então eles se aliaram com seus inimigos. Por isso Deus ele não poderia dar uma mensagem central da vida de Jesus, onde ele nasceria pelos seus. Porque a primeira coisa que eles iam revelar era o rei que já tinha. Não precisaria de um rei. Já haveria rei, né? Então é por isso que ele usou quem? Os magos. E esses magos, eles foram estudados, os magos e os astros, né, os astrônomos, estudaram tanto o céu, os planetas e os tempos e as estrelas, que Deus deu tudo certo. Usou eles porque eles já tinham uma esperança e fé que viria um rei. Porque desde os seus antepassados, seus avós, tataravós, já falaram para eles que viria esse rei e foi passado de geração em geração. Você entende agora o que você tem que fazer com a sua família? O que você tem que fazer com o seu filho hoje? É você passar a palavra de Deus para ele passar para os seus filhos, passar para os seus netos e assim por diante. Como eu estou fazendo. A palavra de Deus, né? Veio de meu pai, é claro. E hoje eu estou praticando. Tenho 41 anos. Hoje estou praticando. Hoje eu pratico dentro da minha casa com as minhas duas crianças. Com minha esposa também. E isso vai ser passado para eles, como eles já estão aderindo à leitura, já fazem a leitura. E estou tendo prazer em descobrir hoje como fomos criados, por que tem tanta violência, por que homem se veste de mulher e mulher se veste de homem. Eles são crianças, né? Então a gente tem que responder tudo na base bíblica, para que eles não geram dúvidas o porquê disso, né? Então, irmãos, a palavra de Deus hoje ela é importante dentro da sua casa. A palavra de Deus ela é importante na sua família, porque você vai criar filhos, você vai criar uma geração perseverante no Senhor, uma geração no caminho do Senhor, uma geração que vai escolher o caminho certo e se livrar do mal. Entende agora a diferença que temos que ser no mundo?
Temos que ser diferente daqueles que servem, temos que ser diferente porque nós servimos o Senhor e ser diferente daqueles que não servem. Temos que ter tudo o que Deus nos dá de bom e ser diferente das coisas daqueles que não servem. Temos que ter coisas boas. Se o mundo tem coisas boas, por que nós não temos também? Mas só que as coisas do mundo boas que eles acham é para a sua própria destruição. E as coisas boas que Deus nos dá é para o caminho da salvação que nos levarão à vida eterna. Essa é a diferença. Fazer diferença daqueles que servem e fazer diferença daqueles que não servem. Porque nós servimos o Deus que é o dono do ouro e da prata. Então nós temos que usufruir desse ouro e dessa prata e ter o melhor, comer do melhor dessa terra. Isso é promessa, né? Então é nisso que eu estou falando para você hoje. Faça o devocional dentro da sua casa. Ah, mas eu sou um católico. Estou te ouvindo, mas eu sou um adventista. Eu sou um batista. Irmãos, não interessa. Faça. Porque quem vai te converter para um cristianismo, para o Evangelho de Cristo, é o Espírito Santo, através da sua palavra. Você vai lendo a palavra e ele vai endireitando os seus caminhos. Ele vai tirando as suas dúvidas e vai colocando você no caminho certo. É o Espírito Santo que te convence, não sou eu. Eu só estou aqui para te ensinar a trilhar esse caminho, a entrar neste caminho como uma flecha polida na mão do Senhor, para te ensinar a entrar no caminho de Cristo. Faça a leitura da palavra de Deus. Se você tem dificuldade de ler, leia um capítulo por dia, reúna toda a sua família naquele horário que der. Faça, que você vai ver que a sua vida vai mudar em todos os aspectos, em todos os sentidos, em todas as áreas. Apenas faça. O primeiro passo é fazer. Então você vai ver que você vai mudar do estado de derrota, ou do estado de humilhação, ou do estado de vergonha que você está hoje para um estado de glória. Deus transformará a sua vergonha em glória. Aleluia. Oremos para finalizar esta live. Espírito Santo de Deus, muito obrigado, Senhor. Com mais uma leitura. Eu sei, Deus, que as pessoas hoje ela tem grandes dúvidas em confiar. Já vi Deus relatos de gente falando, é por isso que eu não vou para a igreja, é por isso que eu não confio em pastor, é por isso disso, é por isso daquilo. Irmãos, não vejam como vê o homem. Quando Jesus disse para Pedro, na cara dele está escrito em Mateus 16, 23. Mateus capítulo 16, versículo 23. Jesus disse assim para Pedro, quando Pedro falou para ele: Mestre, que seja repreendido o Senhor e ir para o caminho onde o Senhor quer ir. Jesus disse assim para ele: não pense como pensam os homens. Você pensa como pensam os homens. Pensa como pensa Deus. Porque Deus é grande. E Pedro estava pensando em coisa pequena aqui na terra. E o que Jesus tinha que fazer era coisa muito grande. Então ele repreendeu Pedro, porque Pedro queria entrar na mente de Jesus para impedir o que ele ia fazer. E Jesus ia fazer uma coisa grande. Então, pense grande. Você hoje, que ouviu esta mensagem, que ouviu esta live, comece hoje o seu devocional dentro da sua casa. Ah, eu não tenho por onde começar. Comece do capítulo 1 de Gênesis. Comece da criação. É porque é dali que você vai ver quantos povos Deus criou, quantas mulheres Deus criou, quantos homens Deus criou, para poder criar a sua criação da sua própria mão, que foi Adão e que foi Eva. Faça isso. O Espírito Santo vai te dar respostas de tudo. Meu Deus, ajuda, Deus, este canal a crescer. Traz mais inscritos, traz mais pessoas fiéis para ler a tua palavra, traz mais pessoas, Deus, fiéis e sedentas de leitura. Porque somente a leitura, Deus, ela vai mudar os corações. Somente a leitura, Deus, vai mudar os pensamentos, vai mudar a mente. Porque hoje Deus tem pregações de tudo.
tudo, mas não da verdadeira palavra. A palavra que muda, a palavra que fortalece. E a palavra de Deus que temos hoje no nosso coração é a leitura. Se apenas lermos, Deus, a Tua palavra, nós estamos de frente a frente com o dono da palavra, e o Espírito Santo está falando conosco, revelando que devemos mudar, ou como devemos crer, ou como devemos gerar fé. Isso a Tua palavra ensina, que vem pelo ouvir e o ouvir da palavra. Então, Deus, muito obrigado. Muito obrigado por todos os inscritos que estão neste canal. Eu já repreendo-os na vida de cada um deles. A inveja, o olho gordo, o mal olhado, a língua fofoqueira, os mentirosos e os caluniadores da vida desses inscritos, e que o Senhor proteja cada um deles em tudo que eles fizerem, que venha dar certo. Em nome de Jesus. Eu ligo essa oração, Deus, e finalizo essa leitura aqui na terra, para que seja ligado no céu. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Amém. Tá ligado? Até a próxima leitura, se Deus quiser, no dia 5 de agosto.